Primeiro, vamos para uma breve explicação dessa obra incrível. O jogo desceu à realidade. Os monstros correm desenfreados. Desastres mágicos transbordam. Todos precisam escolher uma classe e subir de nível para se tornarem mais fortes. Juri, que até agora não havia se destacado, despertou o talento de nível S+ Protection of the Sacred Angel no dia do despertar da classe, transformando sua classe em um cavaleiro sagrado de classe oculta. Bênção de arma, bênção de anjo, bênção de honra. Com todos os tipos de bônus, Juri destruiu o próprio espaço apenas com sua aura. A história começa no ano de 2624, na academia da segunda cidade de Laijian, onde a cerimônia de despertar da classe está ocorrendo hoje. A cerimônia está acontecendo da mesma forma que antes da cerimônia de despertar da classe. Todos os alunos da academia estavam em uma fila. Na frente deles, o diretor da segunda academia, Liu Eng, também estava de pé e, olhando para todos os alunos, explicou a todos sobre essa cerimônia. O primeiro despertar é algo que decide o futuro de uma pessoa, além de vários fatores de uma pessoa. Não opte por mudar de classe imediatamente ao despertar classes de combate. Os invocadores e os engenheiros precisam de grandes quantidades de recursos. É difícil para as pessoas normais adquiri-los. Os invocadores e os engenheiros são algumas das habilidades que exigem muitos recursos. Por isso o diretor entende todas elas. Todos os alunos ficam animados depois de ouvir o diretor, pois estavam todos prontos para o despertar. Um deles queria se tornar um berserker para poder destruir a malha transformando em um monstro, enquanto o outro queria se tornar um farmacêutico. Todos tinham seus próprios desejos quanto ao que queriam no despertar. E aqueles que queriam um despertar fraco, alguns o chamam de covarde, outros o chamam de quê? Todos queriam alcançar o despertar desejado. Muitos anos atrás, um jogo de realidade virtual chamado Eternal apareceu no mundo. Devido a uma experiência totalmente nova e à extrema euforia de matar que permite que as pessoas se percam no jogo, mais e mais pessoas entraram no Eternal. Um dia, a superfície do mundo se expandiu milhares de vezes. Um grande número de mapas de reinos secretos desceu, e inúmeros monstros e outras raças surgiram, fundindo-se eternamente com o mundo real. Todos agora podiam subir de nível e mudar de classe para aumentar seu poder e lutar contra os monstros. E nesse mundo, nosso protagonista foi transmigrado há um ano. Seu nome neste mundo é Juri. Juri também está em meio a todos esses alunos. Ele também quer concluir essa cerimônia e superar sua vida de luta. Porque assim que ele veio a este mundo, e antes que pudesse entender qualquer coisa, sua mãe faleceu e sua irmã Juin foi subitamente afetada por uma doença estranha que não pode ser tratada por pessoas comuns. Ele mal conseguia manter a vida dela com a ajuda do sacerdote de baixo nível. Para salvar sua irmã, ele vendeu sua casa e implorou por dinheiro de seus parentes para que pudesse mantê-la viva. Mas essa é apenas uma medida paliativa. Se a causa de sua doença não for encontrada, Juin estará sempre à beira da morte. Todas essas coisas estavam passando pela cabeça de Juri porque as despesas médicas de sua irmã estavam aumentando a cada dia, e a fonte de renda que ele obtinha em meio período não era suficiente para cobrir as despesas médicas. Para superar todos esses problemas, Julie precisava da aula de combate, para que, por meio dela, pudesse entrar nos mapas, eliminar o monstro e levar sua irmã Juin a um sacerdote de nível superior. O diretor contou todos os detalhes sobre essa cerimônia de despertar a todos os alunos. Em seguida, um mago de nível 24 chegou para iniciar a cerimônia. Antes de iniciar a cerimônia, ele disse a todos que a cerimônia de despertar da turma está prestes a começar. Gostaria que os alunos que tiveram seu número anunciado se posicionassem na formação mágica 1 a 1. Então, sem demora, o mago iniciou a formação mágica com sua varinha. Assim que a formação começou, surgiu um enorme círculo mágico de cor púrpura que cobria toda a formação, e o mago estava continuamente usando sua mana nele. Quando esse círculo mágico foi ativado, houve muita pressão no local, o que fez com que um vento muito forte soprasse, e os alunos conseguiram ficar de pé com muita dificuldade. Ao ver isso, todos os alunos pensaram: que coisa, um mago de nível 24 é tão poderoso. Jui também pensa que, enquanto enfrenta esse fluxo de vento, ele é forte. A renda de um mago por organizar uma cerimônia de despertar de classe é de pelo menos 6 dígitos. Que trabalho lucrativo! Depois disso, vem Yang Yong, que é o professor de lição de casa da 5ª classe. Assim que chega lá, ele chama o primeiro aluno, Zhen Shen, para a cerimônia. O primeiro aluno entra no círculo mágico assim que ouve seu nome. Todos os alunos estavam assistindo à cerimônia de despertar com grande atenção,
pois essa cerimônia é a coisa mais importante da vida. Julie também estava observando a cerimônia com muita atenção porque toda a sua vida depende desse despertar. Se ele não obtiver um bom despertar, não poderá fazer nada por sua irmã e por si mesmo. Há mais de milhares de classes neste mundo que podem ser despertadas, mas apenas 3 tipos de classes aparecerão na cerimônia de despertar de classe. Nesse mundo repleto de monstros, as classes de combate são as mais respeitadas pelos outros. Por outro lado, as classes do tipo vida têm as posições mais baixas. De acordo com as estatísticas dos anos anteriores, cerca de metade da classe deve ser capaz de despertar classes de combate. Entre as 3 classes, o encantador deve ser a classe com o melhor potencial. Os alunos estavam entrando na formação mágica 1 a 1 e alguns estavam falhando, enquanto outros estavam tendo um bom despertar. Mas aqueles que não estavam recebendo um bom despertar estavam ficando muito desapontados porque todos queriam um tipo de classe de combate. 3 tipos de cartas mágicas também estavam visíveis no círculo mágico. Estavam escritos: farmacêutico, enchanter, encantador e decompositor. Talvez isso dependa do despertar da pessoa. Também pode mudar de acordo com a pessoa. Enquanto isso, muitos alunos foram chamados de acordo com seus números e, finalmente, o protagonista Julie foi chamado no número 30. Ao ouvir seu nome, Julie começou a se mover em direção à formação. Ao vê-lo, os alunos de sua classe o aplaudiram porque ele era o representante da classe. É lamentável que o desempenho acadêmico e as estatísticas não sejam fatores decisivos para o despertar da classe. O mundo é incerto. Qualquer um pode ser um azarão. De acordo com os colegas de classe de Julie, seus resultados acadêmicos são muito bons. E todas as suas estatísticas também são muito boas. Portanto, ele deve ser capaz de despertar uma boa turma. Por outro lado, Tang Tianzin, o professor de lição de casa da 6ª classe, vai até Lai Xianyong e lhe pergunta: como está a situação da sua classe? Quantos alunos de sua classe despertaram a classe de combate? Lai Xianyong diz 16, e Tang Tianzin começa a zombar dele, dizendo que 21 alunos de nossa classe despertaram a classe de combate. E há uma classe rara também, preenchendo instantaneamente a cota para o exame anual. Ao ouvir isso, Lai Xian começa a ficar um pouco irritado, pois não vê nenhum movimento no círculo mágico há muito tempo. Tang Tianzin diz: o que aconteceu com o representante de sua classe? Por que ele não está se movendo? Todos os olhos dos alunos estavam voltados para Julie. Por que ele não está se mexendo? Aqui, Julie também estava de pé no círculo mágico com os olhos fechados e então vimos que o colar em seu pescoço começou a brilhar com luz dourada. Ao ver isso, Julie também ficou confuso. Então ele viu que uma luz dourada brilhante estava emanando do colar de ouro. E depois de algum tempo, um sistema começou a aparecer na frente de Julie com uma notificação: energia do sistema detectada. Sistema em ativação. Carregamento concluído. O sistema de suporte da classe mais forte ativou o presente de iniciante para novatos. Proteção de talentos de grau S+ do sagrado. Ao ver o sistema à sua frente, Julie não conseguia acreditar, então esfregou os olhos para ver se era um sonho ou não. Mas não era um sonho. A notificação do sistema ainda estava aparecendo na frente dele. Ele também verifica o sistema e então se lembra do colar que havia comprado em uma barraca de rua em sua vida anterior e que foi transmigrado com ele para este mundo após sua morte. Quando esse colar chegou com ele após a transmigração, ele pensou que se tratava de um tesouro, mas depois de fazer alguns testes, não conseguiu nada. Ele desistiu de usá-lo. Entretanto, agora ele ativou um sistema que deu ao nosso protagonista um grande presente. Esse presente veio em um momento perfeito. Julie olha para as mensagens no sistema e vê que recebeu a proteção de um anjo sagrado que está no nível S+. A afinidade de Julie com os tipos de luz aumentou muito. Todas as habilidades do tipo luz e do tipo divino terão um efeito ampliado. Neste mundo, os talentos são classificados de grau F a S. Quanto mais alto o grau, melhor o efeito que ele produz. O mais importante é que as 3 classes que aparecerão na cerimônia de despertar de classe têm uma grande relação com os talentos que você possui. Aqui, do lado de fora do círculo mágico, o professor de Julie estava observando atentamente porque Julie não se moveu por um longo tempo. Havia preocupação em seu rosto. Os alunos que estavam do lado de fora também começaram a conversar entre si. O que Julie está fazendo? Por que ele está olhando para o ar? É impossível. Há séculos não se registrava um caso assim. Será que ele não conseguiu despertar uma classe? Então, de repente, a nuvem se rompe e uma luz dourada sai dela e cai diretamente sobre Julie que estava no círculo mágico. Ao verem isso, todos os alunos ficaram assustados porque a atmosfera de toda a área havia mudado. Ao ver esse incidente, o diretor diz que esse é um fenômeno de despertar de classe. O mago que está ao lado dele diz que não,
que esse é um fenômeno de despertar de talentos. Aqui, um anjo sai daquela luz dourada que estava no ar bem na frente de Julie. Julie ficou olhando para ela porque não estava em posição de dizer nada. Os alunos que estavam embaixo também ficaram muito quietos porque um anjo saiu do despertar. Acontece que ninguém aqui estava em posição de dizer nada. O anjo estava emitindo uma luz dourada de dentro dela. Seus olhos estavam vendados. Parecia que toda a energia divina estava sendo gerada a partir dali. O anjo, depois de olhar para Julie por algum tempo, começou a ir em direção a ele. Enquanto ia em direção a ele, disse sorrindo: a luz é sua crença e a fonte de seu poder. Com o apoio da crença, a luz sagrada sempre o protegerá e queimará todo o mal. E eu sempre o protegerei ao seu lado. O anjo entrou no corpo de Julie assim que ela se aproximou dele, o que fez com que um símbolo dourado de divindade fosse exibido na testa de Julie e um símbolo de divindade também fosse exibido em seus olhos. Quando isso acontece, uma luz dourada brilhante é gerada em torno de Julie. A luz dourada emanava de seus olhos e de todo o seu corpo. Parecia que ele estava gritando de dor. Embora a dor de Julie não tenha durado muito, de repente os logotipos de 3 corpos espirituais se abriram na frente dele. Os alunos estavam observando tudo à distância. Eles ficaram muito surpresos. Alguém estava segurando a cabeça depois de ver esse talento. Que sorte insana é conseguir um novo talento na cerimônia de despertar da classe. Então, alguém estava dizendo que a proteção desse anjo sagrado é o novo talento de Julie. Todos estavam dizendo coisas diferentes. Que classe é essa? Eu nunca vi uma aula assim. Então, um aluno perguntou a Lai Zian: Mestre Lai, o que são esses logotipos dessas 3 classes? Quando os alunos perguntam várias vezes o Yanjiong de Lai, Lai fica sério e diz que essas 3 classes são classes ocultas. Aqui no Círculo Mágico, Julie estava olhando para os logotipos dessas 3 classes. O primeiro é o Mago da Luz, o segundo é o Sacerdote Sagrado e o terceiro é o Cavaleiro Santo. Julie terá de escolher uma entre essas 3. Magia of Light é uma classe de depois puro. Embora tenha um excelente depois, eles não têm habilidades para se proteger. Com tantas raças estrangeiras correndo desenfreadas, eles podem ser facilmente feridos e mortos. Os sacerdotes têm muitas habilidades para salvar vidas e possuem a incomparável habilidade da ressurreição, mas sua capacidade de combate é muito fraca e eles dependem demais dos outros. Não é adequado para mim. O Saint Knight é uma classe abrangente com um conjunto completo de habilidades, capaz de defesa, ataque e bônus, embora não se destaque em nenhum campo. Julie tem um talento de afinidade com a luz, portanto, sem demora, ele escolhe o Saint Knight, pois combina muito com ele. Após a eleição do Saint Knight, os 2 logotipos restantes desaparecem automaticamente dali. Restou apenas o Saint Knight, que começou a girar o martelo de sua mão e disse suas palavras de juramento: humildade, honestidade, bravura, empatia, responsabilidade, cometer atos de glória, buscar a justiça e a causa de sua vida. Esse é um santo cavaleiro. Depois de dizer as palavras de seu juramento de cavaleiro, o cavaleiro sagrado ficou muito quieto. Julie estava olhando para ele com calma quando, de repente, uma luz dourada saiu de suas costas e foi para trás do santo cavaleiro. Nesse momento, a asa da parte de trás do Saint Knight havia saído. Enquanto isso, a notificação do sistema também chegou. Parabéns por despertar o Cavaleiro Santo classe nível 10. Habilidades recebidas: lâmina de branco puro, regeneração lenta, bênção da arma, 10 pontos extras não atribuídos recebidos assim que Julie sai da formação do Círculo Mágico. Os alunos da academia o cercam. Todos começam a dizer suas coisas para Julie. Bom trabalho, representante de classe. Você pode me levar com você para o exame final? Quero ter um apoio. Sou um invocador. Nossa equipe pode definitivamente obter pontuações altas. Sou um mago. Leve-me. Enquanto isso, o professor remove todos eles. Chega lá e pede que todos saiam dali. Nesse momento, os olhos do professor estavam brilhando como se ele tivesse conseguido algo. Em seguida, ele disse a Julie com um rosto ganancioso: Julie, bom trabalho. Você deve ir para casa e descansar um pouco. Amanhã, compareça à sala do diretor. Ao ver o rosto tão feio do professor, Julie pensou em sua mente: professor, seu rosto parece muito assustador. Julie chega em sua casa e verifica suas estatísticas, onde seus pontos de estatísticas estavam assim: nome, Julie, força, 20, constituição, 18, agilidade, 17, inteligência, 15, classe, Santo Cavaleiro. Após o despertar, não apenas as estatísticas de Julie aumentaram, mas ele também ganhou alguns pontos de estatísticas não atribuídos. Olhando para seus pontos de estatísticas, Julie pensa em aumentá-los porque ele tem alguns pontos. Portanto, a primeira opção era aumentar sua força. A segunda era a constituição, e o restante em outras estatísticas. Assim,
Depois de desfrutar do poder, ele pode matar o monstro com muita facilidade. Juvi rapidamente usa 6 pontos em força, 2 pontos em constituição, 1 ponto em agilidade e 1 ponto em inteligência. À medida que as estatísticas de Juvi aumentam, a energia começa a sair de seu corpo como um vapor de luz dourada. Sentindo que Jui diz: posso sentir a energia fervendo em meu corpo. Essa é a mudança trazida pelos pontos de estatísticas. A sensação é ótima. Devido ao uso do ponto de status pela primeira vez, Jui recebe uma notificação do sistema informando que ele ativou a missão Saint Knight. A missão do Cavaleiro Santo ativou a missão diária. Desafio do Santo Cavaleiro nível 1. Você pode escolher duas das seguintes recompensas ao concluir a missão diária pela primeira vez. Recompensa 1. Receba 10 pontos de estatísticas extras. Recompensa 2. Recebe habilidades de Cavaleiro Sagrado. Recompensa 3. Receber equipamentos aleatórios de Saint Knight. Havia também a opção de aceitar e recusar. Eles podiam escolher uma dessas opções. Ao ver essa missão, Chevy ficou muito curioso, pois com essa missão ele obteria recompensas muito altas e não poderia deixar de lado uma opção tão boa. Então escolheu o botão aceitar. Assim que Juri seleciona o botão aceitar, a missão se ajusta automaticamente de acordo com o nível de energia e as notificações contínuas do sistema aparecem. Partida concluída. Mate o Gradiancin Rabi Monster. Leve o teste a sério. Morrer no teste resulta em morte na vida real. Juri ficou um pouco surpreso depois de passar por esse processo e, depois de algum tempo, chegou a uma mina e, ao vê-la, disse: é isso mesmo. Foi ensinado nas aulas que os Ancin Rabi Monsters vivem principalmente em minas. Embora não sejam carnívoros, eles se tornam violentos e procuram sangue como outros monstros quando encontram humanos. Não faz muito tempo que Chevy chegou a essa mente. De repente, o antigo monstro Rabi começa a se aproximar em alta velocidade para atacar Chevy por trás. O antigo monstro Rabi tem pouca inteligência. Seu método de ataque é um rugido de raiva e suas garras são afiadas o suficiente para cortar minerais. Chevy tinha visto o monstro vindo por trás dele. Ele ataca Jui com suas garras. Jui escapou facilmente desse ataque. O ataque das garras do monstro Rabino havia quebrado o chão ali. Jui escapou do ataque do Rabi Monster e foi embora, afastando-se do monstro. Juri acha que está enfrentando o monstro pela primeira vez. Portanto, matará esse Rabi Monster sem usar nenhuma habilidade. Assim que o monstro volta a atacar Juri, ele chuta sua cabeça, faz com que ele caia no chão e avança novamente. Ao ver seu próprio poder, Juri pensa: meu corpo está muito mais ágil e meu poder de salto também está muito mais forte devido ao aumento de minhas estatísticas. No entanto, ao ver seus ataques sendo desperdiçados repetidamente, o monstro ficou muito irritado, aproximou-se de Juri e começou a atacá-lo continuamente. Mas Juri se esquivou de cada um de seus ataques e disse: você é tão lento que posso ver seu ataque a uma longa distância. Em meio a tudo isso, o monstro ataca Juri com sua cauda, que vai direto para o estômago de Juri. Devido a esse ataque, o sangue começa a sair do estômago de Juri. Ele rapidamente tenta se curar. Jin, regeneração lenta nível 1 grau C em 30 segundos. Recupera uma certa quantidade de pontos de vida de até 2 colegas de equipe em um determinado intervalo. Jui disse enquanto se curava: eu fui descuidado. Não importa o quanto eu tenha treinado na academia. É diferente dos monstros reais. Mesmo que seja um monstro de baixo grau, não posso desprezá-lo. Para destruir esse monstro, Juri usa a lâmina de branco puro, que atinge diretamente o monstro. Ele estava testando todas as suas novas habilidades nessa luta. Sempre que o monstro estava sendo atacado com uma nova habilidade, uma notificação também era emitida pelo sistema. Blade of Pure White nível 1 grau C. Concentre sua força nos braços e balance-os, lançando um golpe em forma de cruz para atacar os inimigos ao seu redor. Os inimigos que forem atingidos serão congelados por magia do tipo luz. Ataque do tigre nível 4 grau 0. Pegue um inimigo à sua frente e corra para frente por uma certa distância antes de arremessá-lo, causando vários estágios de dano aos inimigos que se chocam contra você e correm. Chevy atacou o monstro tantas vezes que nem sequer teve a chance de controlá-lo e, com um soco, Chevy o faz cair no chão. Nesse momento, o monstro está deitado no chão e o protagonista está pensando em eliminá-lo. Uma armadura de cor dourada se formou em suas duas mãos. Esse é o ataque do tigre.
com o qual Chevy começa a atacar o monstro continuamente e o destrói em pouco tempo. A notificação é exibida novamente depois que o monstro morre. Você matou o monstro Ansin Rabi. Prova concluída. Pontuação: a escolha suas recompensas. Recompensa 1. Receba 10 pontos de estatísticas extras. Recompensa 2. Receba habilidades de Cavaleiro Santo. Recompensa 3. Receber equipamentos aleatórios de Cavaleiro Sagrado. Jui estava pensando muito sobre a recompensa, porque os pontos de estatísticas e de habilidade são a base da força de uma classe. Ele não tem pressa em aumentar seu nível de habilidade. Portanto, pontos de estatísticas extras são a melhor opção. Uma arma útil será de grande ajuda para as próximas provas. Ainda bem que o sistema me recompensa com armas. Caso contrário, não teria como comprar uma com meus recursos atuais. Escolha pontos de estatísticas e equipamentos aleatórios. Ele escolhe uma espada de mão básica, exceto a habilidade Cavaleiro Santo. Assim que a missão termina, o ambiente muda e ele volta para seu quarto. Depois de voltar ao normal, ele olhou para o celular, onde estava escrito que ele deveria ir ao hospital. Enquanto isso, a irmã de Jui estava assistindo a TV no hospital, onde o noticiário estava passando. Hoje, um aluno desencadeou o fenômeno da descida de um anjo sagrado ao despertar a classe. De acordo com a Intel, o aluno despertou um talento antes de despertar sua classe e passou a escolher a classe oculta Cavaleiro Santo. Essa é a primeira classe oculta que apareceu em nossa cidade nos últimos 50 anos. De repente, a enfermeira chega e desliga a TV. Jui vê a enfermeira e a cumprimenta, mas a enfermeira lhe mostra a conta com raiva e diz com uma cara feia: "É hora de pagar seus honorários médicos. 10.000. Julie pega a conta da enfermeira e olha para ela. Ela ficou um pouco preocupada depois de olhar a conta. Como essa conta era muito cara, deveria ter sido menos aqui em vez de 10.000. Ela pergunta à enfermeira se há algum erro, pois, mesmo depois de trabalhar em 3 empregos, Julie ganha apenas 5.000 por mês e não pode pagar esse valor de honorários médicos. Ao ver Julie discutindo, a enfermeira se enfurece e grita com Julie: "Você usou muitos medicamentos este mês, inclusive supressores e estabilizadores, e até chamou um padre aqui. Sua doença teve 3 surtos nesse meio tempo, fazendo com que todas as enfermeiras cuidassem de você à meia-noite." Para uma jovem senhora dizer palavras tão desagradáveis, vá verificar você mesmo se achar que há algum problema. Este é um hospital. Ouvir uma coisa dessas dele. Julie diz que eu não quis dizer isso. Você está me entendendo mal. Mas a enfermeira ainda continua gritando com ela. Eu digo, não seja atingido por uma doença de rico se você não tiver dinheiro. As pessoas pobres devem simplesmente aceitar seu destino. Não lute se você não puder pagar. Então, de repente, algumas pessoas chegam e colocam as mãos no ombro da enfermeira e dizem a ela: "Parece que eu ouvi você insultando os pacientes. Com sua boca tão afiada, eu me pergunto se você pode continuar falando na sala do diretor." Olhando para eles, a enfermeira acha que essas pessoas não parecem ser boas pessoas. Ao sair dali, a enfermeira disse: "Julie, você deve pagar seus honorários médicos hoje." Julie também ficou confusa depois de ver todos eles e perguntou: "Quem são vocês?" Ela também estava um pouco preocupada com o fato de que talvez essas pessoas tivessem vindo para receber o pagamento. Depois de ouvir Julie, o homem se curvou de maneira muito normal, tirou o cartão e disse a ela: "Você deve ser Julie. Sou amigo do seu irmão mais velho." Julie chega rapidamente ao hospital onde sua irmã foi internada. Ao entrar no quarto, Julie tinha a conta médica na mão e, ao vê-la, disse a Xiao Yun: "Ziu Yun, acabei de pagar as contas e o sistema do hospital revelou que temos 10.000 yuans em nossa conta que precisamos pagar. Não estou entendendo nada. Você sabe o que está acontecendo?" Ziu Yun fica feliz depois de ver seu irmão. Nesse momento, os 2 rapazes que vieram encontrar Ziu Yun no episódio anterior estavam brincando com ela. Os 2 também se voltam e olham para Julie. Olhando para os 2, Julie pergunta confusa: "Quem são vocês?" Ao ver Julie, um deles se levanta, vai até ela e se apresenta: "Olá, Senhor Julie, meu nome é Zhao Wenbing. Sou o secretário do prefeito e gostaria de discutir algumas coisas com o senhor." Zhao Wen moveu sua mão para frente para cumprimentar Julie. Ao ver aquele secretário, Julie ficou surpreso, porque o prefeito é o homem mais poderoso da cidade de Jianglai, e seu secretário às vezes pode até representar o próprio prefeito. Chevy pensa consigo mesmo: por que alguém como ele está me procurando? Chevy lhe dá um aperto de mão e diz, enquanto aperta a mão, que o quarto do paciente não é adequado para conversar. Vamos para outro lugar. O secretário ouve isso e diz: "Ok." Nosso herói e jovem começam a sair da sala para continuar a conversa. Ao sair, Zhao Wen disse ao outro rapaz: "Fique aqui para acompanhar a senhorita Shu. Vou sair com o senhor Shu por um momento." Ao ouvir isso,
A outra pessoa respondeu que sim. Zaoyan estava brincando alegremente com o outro rapaz. Ela não sabia que seu irmão havia alcançado a classe oculta. As notícias que ela estava assistindo há pouco eram sobre seu irmão. Shuli e a secretária saem do hospital e vão para uma lanchonete. As pessoas já estavam falando sobre Jui na cafeteria. Uma garota sentada em uma lanchonete conta aos amigos do grupo que viu a notícia de que a classe oculta foi revelada na segunda academia. Ao ouvir isso, seus amigos perguntaram quem era. Então, a garota mostra a foto da Jui em seu celular para as amigas. Acho que ele se chama Juri. Aqui está uma foto que vazou da escola deles. Ele parece muito bonito, um pouco longe deles. Juri e o secretário também estavam prontos para conversar mais. O secretário parabeniza Juri. Jiaowen parabeniza Juri por receber a proteção de talentos de grau S do Anjo Sagrado e o despertar da classe Cavaleiro Sagrado. Juri ficou feliz ao ouvir isso. Ele disse que eu tive sorte. Em seguida, a Oven continuou sua conversa rindo. Receber um talento de grau S em uma cerimônia de despertar de classe regular não é algo que se possa conseguir apenas com sorte. Depois disso, a Oven guarda a chave da carteira do Citibank na frente de Juli. Essa chave especial foi mantida na frente de Juli, porque o prefeito está interessado no talento oculto de Juli. Ele disse especificamente à mídia para não incomodar Juli. Ele também providenciou um estoque de recursos de cultivo para Armix se preparar para o exame. Os recursos estão dentro do cofre do banco da cidade. E essa é a única chave do cofre. Se Juli usar os recursos do cofre do banco da cidade, ele poderá se tornar poderoso muito rapidamente. Zaoe mostra as chaves e pergunta a Juli: se você tiver algum outro pedido, fale. Ao ver uma chave tão importante, alguns pensamentos começaram a surgir na mente de Juli. Parece que o prefeito acredita que posso me tornar uma força poderosa, e não há mal nenhum em investir em mim. Embora Juli soubesse que não existe almoço grátis, o prefeito deve ter esperado que eu o recompensasse algum dia. Ao ver Juli pensando tantos, Zaoen conta seu último ponto, que era sobre sua irmã. Ele disse que, a partir de hoje, haverá uma equipe médica profissional para atender a senhorita Juli 24 horas por dia. Além disso, o prefeito entrou em contato com um sacerdote de segundo grau de nível 36 para vir à cidade de Jianguai e curar a senhorita. Esse ponto de vista de Zaoven deu uma grande oportunidade a Jui de aceitar sua oferta. E era uma oferta que Jui não podia recusar, porque ele queria ofertas como essa, em que ele recebia tudo e sua irmã também podia ser cuidada. Jui rapidamente pegou a chave em sua mão e disse: aceito sua oferta. Assim que Jui aceita a oferta, Zaoven diz: bem-vindo, era meu trabalho. Depois de obter o talento de grau S, mais oportunidades surgirão para Juli, mas ele aceitou a primeira oportunidade que apareceu porque, junto com seu profeta, havia também o profeta de sua irmã naquela oportunidade, que ele não podia recusar. Depois disso, a história muda para o hospital, onde Jui conta o fato à irmã. E ao ouvir isso, a Oyeon fica com uma expressão diferente de felicidade. Ela pergunta alegremente ao irmão, animada: mano, você vai chegar ao topo. Posso ficar com você como um acessório? Zaoyeon se torna teimoso com Juli, empurrando-o para longe. Juli diz para parar de falar besteira. Concentre-se em sua recuperação. Mas Zaoyeon segura e diz que cada classe tem suas próprias habilidades exclusivas. Qual é a sua habilidade, irmão? Havia uma coisa boa na conversa de Zaoyeon. Depois de ouvi-la, Jui começou a pensar em suas habilidades. As 3 habilidades exclusivas do Cavaleiro Santo depois que despertei minha classe são Blade of Pure White para ataque, Slow Recovery para cura e Weapon Blessing para suporte. A recuperação lenta pode recuperar pontos de vida. Posso tentar com minha irmã. Jui começa a usar a recuperação lenta em Zaoyeon. Isso faz com que Zaoyeon se sinta muito bem. Ela se sente como se estivesse recebendo uma massagem de corpo inteiro em uma fonte termal. Depois de usar a recuperação lenta, Jui pergunta a Zio: você está se sentindo bem? Zio ficou muito feliz ao ver a mudança em seu corpo porque não estava sentindo dor em nenhum lugar naquele momento. Suas mãos e pernas estavam se movendo bem. Além da força, uma das razões pelas quais Jui escolheu o Cavaleiro Santo foi a doença de Juli, porque o Cavaleiro Santo conta como uma classe de suporte. Ele não pode curar Jui, mas pelo menos pode reduzir sua dor. E sim, amigos, mais uma coisa: em alguns lugares, o nome de Zaoyeon está sendo chamado de Shuyuan, em outros, de Zaoyeon. Portanto, não se confundam. É o mesmo nome, apenas mudando em algumas partes. Jui também ficou feliz ao ver a felicidade no rosto de sua irmã, porque ele também está fazendo isso apenas por sua família, que é apenas sua irmã. No dia seguinte, Jui estava indo para algum lugar em sua academia com seu diretor, e o diretor, que estava caminhando com ele, disse-lhe:
Algumas dezenas de universidades me ligaram ontem para recrutá-lo. Meu telefone quase explodiu. Havia até 4 professores das 10 melhores universidades. Deem o melhor de si e tentem lutar pelo máximo de recursos que puderem. Todos esses professores são detentores de classes despertas secundárias acima do nível 35. Se você for recrutado por eles, receberá o melhor treinamento no futuro. Então Juí lhe pergunta: que universidades são essas? Diretor: Universidade de Hongjon, Universidade de Chuanan, Universidade de Zai e Universidade de Anshin. Depois disso, Ju lhe pergunta novamente se não há nenhuma das 3 principais universidades entre elas. O diretor diz a Ju que as 3 principais universidades sempre recrutam de acordo com os resultados dos exames. Eles nunca analisam o talento em sala de aula, nem fazem admissões especiais. Enquanto conversavam, os dois chegaram à sala onde os professores das 4 universidades estavam hospedados. Os dois estavam do lado de fora da porta, mas dentro da sala havia uma briga entre as pessoas das 4 universidades para saber quem levaria Ju Li para a universidade deles. Os dois que estavam do lado de fora da sala ouviram a briga. A briga deles era mais ou menos assim: Velho Zhao, o distrito de Qiuan fica a 4.000 quilômetros de distância da cidade de Jianglai. Você usou um avião de caça para vir até aqui? Jato de combate. Usei a matriz de teletransporte de super longa distância. O teletransporte de distância super longa consome um núcleo mágico de nível 30 para cada uso. Você estava disposto a gastá-lo. Não há nada que eu não possa gastar por um gênio. A Universidade de Chuanan aceitará a Juri. Vamos deixar nossas habilidades falarem. Lu Eng abre a porta da sala e diz a todos: caro professor de recrutamento, Jui chegou aqui. Depois disso, Lu Eng apresenta todos esses professores a Juri. Este é o Sr. Zhu Tianfu, da Universidade de Hongyong, Sr. Li Bing, da Universidade Chuanan, a Sra. Ju Li, da Universidade Anshin, e o Sr. Yu Yun, da Universidade de Anji. Depois de ouvir a apresentação de todos eles, Ju Li abaixou a cabeça em sinal de respeito e disse: prazer em conhecer todos vocês. Todos os professores recrutadores que estavam ali ficaram felizes ao ver o bom comportamento de Juri, que mesmo depois de ter obtido a classe oculta, não é arrogante. Esse garoto é bom. No entanto, Zhu Tianfu, da Universidade de Hongjon, diz: deixe todas as outras coisas de lado. Vou explicar sobre a oferta da Universidade de Shihongjon. Zhu Tian oferece a Jui que, ao entrar em nossa universidade, você receberá 2 milhões de yuans e um livro de habilidades exclusivo de 3 classes de cavaleiros sagrados. Essa oferta de Zhu Tian foi tão boa que forçou Zhu Yi a pensar. Ele pensa em sua própria mente. A renda mensal de uma família normal é de 6.000 yuans, e a Universidade Hongyong oferece 2 milhões de yuans de uma só vez. E os livros de habilidades exclusivas do Cavaleiro Santo que as pessoas comuns não podem nem tocar. Nem mesmo o prefeito me deu recursos desse nível. No entanto, Lai Bing, da Universidade Shuinan, começa a zombar de Zhu Tian por causa de sua oferta e dá a Juri uma oferta melhor do que a de Zhu Tian. Sr. Ju Li, a Universidade Chuanan está oferecendo 3 milhões de yuans na admissão, 3 livros de habilidades de Cavaleiro Sagrado por ano, com aulas ministradas por um cavaleiro desperto terciário de nível 56. Essa oferta de Li Bing foi melhor do que a oferta de Zhu Tian, o que forçou Zhu Yi e seu diretor a pensar: por que o nível 56 está próximo do topo do planeta? Tornar-se seu discípulo trará benefícios incomparáveis. Ambos estavam em seus pensamentos quando Zhu Yi também colocou sua oferta de universidade na frente deles. A Universidade de Anshin não possui muitos fundos de admissão, apenas 2 milhões. Mas se você for admitido em nossa escola, eu lhe darei um recurso de cultivo de classe B imediatamente. Assim que o nome recurso de cultivo de classe B aparece, o diretor de Ju Yi olha rapidamente para Ju Yi e pede que ele responda sim, pois os recursos de cultivo de classe B não podem ser medidos com dinheiro. Com todos esses tesouros, até os porcos podem ser treinados para se tornarem os monstros mais fortes. Todos os professores de recrutamento queriam ouvir a decisão de Ju Yi depois de fazer sua oferta, mas Ju Yi recusou a admissão especial de todos eles. Seu diretor, que estava ao lado dele, ficou completamente louco depois de ouvir o que ele disse. Julie ficou tão brava que perguntou com raiva por quê. Então Julie lhe disse que eu gostaria de ser admitido nas 3 melhores universidades. Entre as 10 melhores universidades, as 3 principais são a Universidade Sukang,
a Universidade Jing e a Universidade Modu. Elas são comumente elogiadas como as 3 melhores universidades do país. Eles recrutam apenas 1000 alunos por ano, e o recrutamento não se limita a humanos. Elfos, gigantes e outras raças também podem entrar. Outras raças são naturalmente mais fortes que os humanos, além das inúmeras elites de nosso país. Entrar nas 3 melhores universidades é tão difícil quanto escalar os céus. Ao ouvir isso de Julie, Ju Tian começou a rir alto e depois disse com raiva: "Pensei que você fosse um bom garoto, mas você é apenas um pirralho ignorante. Eu li seu perfil. Você perdeu muito em seus primeiros 18 anos e não tem os recursos para preenchê-los. Você é fraco e tem estatísticas baixas. Não só é difícil para você entrar nas 3 melhores universidades com sua força atual, mas mesmo que consiga entrar, ficará em último lugar, sem treinamento focado. Isso é tudo que você será para o resto da vida." Enquanto dizia isso, Jue estava exercendo a pressão de seu Kai interno sobre Julie. A pressão de seu poder era tão grande que Jue estava enfrentando muitos problemas para ficar de pé. Se ele tivesse recebido essa pressão ontem, não teria sido capaz de ficar de pé até agora. Mas ele conseguiu algo com o treinamento de ontem, então é capaz de suportar essa pressão. Lu Wang rapidamente entra na frente de Julie, também libera sua pressão e diz com raiva para Julie: "Qual é o significado disso? Senhor Zhao, o senhor quer intimidar meu aluno no meu terreno." Julie, de pé à distância, está observando tudo isso. Ela vê que Jue está permanecendo na frente da aura de Julie por tanto tempo, então ela entende que há algo especial sobre esse garoto. Então, depois disso, Julie libera sua aura e começa a sair dali. Junto com ele, todos os professores que estavam lá também começam a sair dizendo suas palavras. O recrutamento de alunos não busca apenas o potencial, mas também a atitude. Com essa atitude, ele não se tornará nada, mesmo que seja recrutado. Eu vou embora primeiro. Vejo você na próxima vez, Diretor Lu. Não vou prolongar minha estadia, já que Julie tem ambições tão altas. Ao ver todos eles saindo, o diretor os interrompe e pede que deem mais uma chance a essa criança. Julie, ao sair dali, também entra na frente de Julie e diz: "Você está preparado?" Mas as palavras do Sr. Zhao ainda soaram verdadeiras. Há inúmeras elites em nosso país, e as outras raças são mais fortes que os humanos por natureza. Entrar nas 3 melhores universidades é tão difícil quanto escalar os céus. Jue responde rindo: "Vou provar meu poder com o resultado do exame. Falta mais um mês para o exame. Com certeza ele conseguirá elevar sua força a um nível assustador com a ajuda de seu sistema. Segundo minha opinião, ele definitivamente entrará em 3 universidades." Amigos, o que vocês acham? Ele conseguirá ser aceito em qualquer uma dessas 3 universidades? Escreva sua opinião nos comentários. Jue fica pensando depois de ouvir Julie. Fazia muito tempo que eu não via olhos tão fortes e decididos. É como se eu tivesse voltado aos dias de luta na linha de frente. Fiquei muito tempo em um lugar pacífico e até minha mentalidade busca estabilidade. Agora tenho uma lacuna com os jovens de cabeça erguida. Ela sai de lá e diz suas últimas palavras a Julie: "Muito bem. Estou aguardando seus resultados. Nós nos encontraremos novamente, Sr. Julie." Depois disso, a história muda diretamente após um mês, quando o exame estava prestes a começar e, dessa vez, o examinador, de acordo com os alunos, era o demônio Yang. Devido à presença desse examinador, Yang, todos os alunos estavam com medo de não conseguirem passar. Os alunos estavam preocupados com o examinador porque foi ele quem criou aquelas questões perigosas 2 anos atrás. E a pontuação média do distrito naquele ano foi um novo recorde de baixa. Alguns alunos também falaram sobre Julie e todos começaram a conversar uns com os outros sobre Julie. Você já ouviu falar? Julie rejeitou a admissão especial. Ele quer entrar nas 3 melhores universidades. De jeito nenhum. Isso é arrogante. Nem mesmo o maior gênio de um distrito se atreve a dizer que entrará nas 3 melhores universidades. Como ele poderia? Ele vai perder tudo porque se acha o máximo com uma classe oculta. Um fundo de admissão de milhões. Eu teria dito sim. Que pena. De repente, alguns alunos olharam para Jue e todos disseram uns aos outros: "Vejam, Jue chegou aqui." Quando Julie, que tinha vindo para passar no exame, passou entre eles, uma aura e uma cor dourada brilhante emanavam de seu corpo. Ao vê-lo, alguns alunos disseram que parece que Jue está diferente de antes. Ele parece poderoso. Julie vai para bem em frente ao portão do portal. Ele estava muito sério porque precisava passar no exame e ser admitido nas 3 melhores universidades. Todos os alunos estavam parados em frente ao portal do Reino Secreto. Enquanto isso, o mapa do Reino Secreto se abre e contém todas as informações sobre o Reino Secreto. Os alunos devem fazer seus exames no Reino Secreto, nas profundezas da Floresta Negra. Os níveis vão de 10 a 13. A dificuldade é fácil,
difícil e pesadelo. Nesse reino secreto, são necessárias de 1 a 5 pessoas. Os alunos também foram avisados antes de entrar nesse reino secreto porque há monstros felinos e minotauros dentro da floresta. Eles são criaturas cruéis que gostam de comer carne humana. Ao ver os detalhes do domínio secreto, todos os alunos entraram em pânico. Eles ficaram bastante preocupados depois de ver a dificuldade do Secret Realm. Então, começaram a conversar uns com os outros. É no fundo da floresta escura. Haverá um terreno pantanoso também? Os monstros felinos são extremamente ágeis, enquanto os minotauros têm pele grossa. O demônio Yong não quer que vivamos. O número máximo de membros do grupo permitido representa a dificuldade do mapa. Geralmente eram 3 pessoas nos exames anteriores, mas desta vez são 5. Nesse momento, o professor chega e grita para todos os alunos: lembrem-se de trabalhar de acordo com suas habilidades. Se você sentir algum perigo no reino secreto, use o pergaminho de retorno imediatamente. Se esses alunos forem mortos no mapa do reino secreto, eles também serão mortos na vida real. Portanto, o professor explica a eles que é preciso salvar a própria vida, mesmo que isso signifique ser reprovado no exame. Depois de tudo isso, o tempo de 30 segundos terminou e os alunos estavam prontos para sair daqui. Por isso, o professor diz: examinandos, estejam prontos. Depois disso, todos os alunos começam a ser teletransportados um a um para o mapa do reino secreto. Enquanto saíam daqui, alguns alunos tinham um sorriso no rosto e outros tinham um sentimento de medo no rosto, mas terão de mostrar sua capacidade ao terminar o exame. Em poucos minutos, todos os alunos foram para o mapa. Apenas alguns professores e alunos que tinham vindo para assistir ao exame ficaram do lado de fora. Do lado de fora, todas essas pessoas estavam olhando para as pessoas dentro do mapa na tela. Entre elas, podíamos ver algumas pessoas cujos detalhes completos de nome e estatísticas estavam sendo mostrados na tela. O primeiro aluno que vemos é Sun Kang, da classe 1, e seu papel é o de guerreiro. Ele escolheu apenas a dificuldade difícil. O segundo aluno também é da classe 1. Seu nome é Moi King e sua função é assassino. Ele escolheu apenas a dificuldade difícil. Na terceira tela, são vistos 3 alunos da classe 1. Mas eles formaram uma equipe e escolheram a dificuldade difícil. Seus nomes são Long Fei, Sun Jian e Kang Su, e suas funções são mago elementar e pistoleiro. E, finalmente, aquele que estávamos esperando é o nosso herói, cuja função sabemos que é Saint Knight, mas ele escolheu a dificuldade pesadelo sozinho. E na última tela, alguns guerreiros da classe 2 são vistos, cujos nomes são Zhang Wei, Wang Lais, Ao Tianhong e Yang Erlang. Era uma equipe de 4 pessoas e eles escolheram a dificuldade difícil. Suas funções são arqueiro, mago do fogo, espadachim e mestre de poções. Os alunos sentados do lado de fora estavam observando os detalhes de tudo isso. Em seguida, vemos que um aluno disse para o garoto ao lado dele: como aceito na classe de elite, com exceção de 2 pessoas, todos estão fazendo o exame sozinhos. Solo significa que você pode aproveitar toda a experiência e obter uma nota mais alta no exame mas o risco de morte também aumenta, e somente os idosos que têm uma classe de elite se atrevem a fazer isso. No entanto, de repente, uma garota grita e diz: olhem ali, é o Zhu Li. Todos eles também veem os detalhes de Zhu Li na tela, mas, nesse momento, alguns olhos vermelhos estavam brilhando junto com os detalhes de Zhu Li na tela. Zhu Li escolheu a dificuldade pesadelo, então todos estão muito surpresos com o fato de ele ter escolhido sozinho o nível pesadelo. Em meio a todo esse público, vemos o diretor Lu e o diretor de ensino Zantão. O diretor de ensino estava de olho na tela para ver o desempenho dos alunos, mas o que mais o surpreendeu foi o protagonista. Ao ver o protagonista sozinho em um pesadelo difícil, ele olha diretamente para o diretor e diz em pânico: este é Zhu Li, certo? O Saint Knight possui capacidades extraordinárias de suporte. Ele será wise, não importa em qual grupo se junte. Por que Zhu Li escolheu ir sozinho? E ele ainda escolheu a dificuldade pesadelo com uma taxa de mortalidade de 40%. O diretor estava apenas se perguntando se eu havia cometido um erro ou se Zhu Li havia cometido um erro. O diretor de educação estava muito nervoso porque o conselho municipal deu muitos recursos a Zhu Li neste mês para dar a ele a chance de obter um bom resultado. Se ele morrer no mapa, a opinião pública de todo o governo da cidade de Laijian será duramente atingida. A medida tomada por Zhu Li significa que ele está ignorando o apoio do governo. Pensando nisso, o diretor de educação estava ficando muito irritado, mas o diretor sentado ao lado dele tentou acalmá-lo dizendo: não se preocupe, diretor Zhan, Zhu Li não é uma pessoa precipitada. Ele deve ter seu próprio trunfo. Aqui dentro do mapa, muitos olhos vermelhos sedentos de sangue estavam simultaneamente atrás da protagonista. Zhu Li estava ciente de todos eles,
Para eliminá-los, Ju-Yi liberou sua arma. Não havia medo nos olhos de Ju-Yi depois de ver tantos monstros de dificuldade de pesadelo. Parecia que ele havia conquistado muito em um mês. No entanto, nesse exato momento, um monstro felino atinge a velocidade máxima para atacar Ju-Yi. Ao vê-lo, o protagonista estava pronto. Você chegou na hora certa. E assim que o monstro se aproxima dele, ele o mata ali mesmo em um único ataque com sua arma. A arma do nosso herói não é uma espada, mas um machado de lâmina única, que era de bronze 2 estrelas. Arma de haste com 2 mãos. Ela aumenta a força em 7% e, depois de equipada, reduz a agilidade em 2%. Quando nosso herói estava matando esse monstro, uma aurora dourada divina estava saindo das laterais de seu corpo, e a paixão por fazer algo era visível em seus olhos. Depois de matar esse monstro, Ju-Yi estava parado com olhos muito zangados. Havia sangue em seu rosto, mas ele quer ir para a melhor universidade, então terá que fazer mais do que isso. Enquanto isso, vemos algumas estatísticas de Ju-Yi, nas quais sua força era 45, sua constituição era 51, sua agilidade era 43 e sua inteligência era 52. Ao vê-las, Ju-Yi pensa, em um mês, atingi o nível 10, mas minha média de pontos de estatísticas chegou a incríveis 47, igual ao nível 13. Mesmo em todo o distrito de Suukeng, posso entrar no topo da classificação dos examinados. Já fazia muito tempo que esse monstro havia sido morto, mas vimos que havia muitos monstros seguindo Shui que não estavam se afastando por medo após a morte de um de seus companheiros. Portanto, Shui decide que irá matá-los ele mesmo e corre em direção a todos eles em sua velocidade máxima. Jude também aplica rapidamente a bênção de arma de nível 4 em sua arma, que era de grau C. Condensar luz sagrada aumenta o poder de ataque e a precisão das armas dos companheiros de equipe dentro de um determinado alcance. Depois disso, amigos, Jude começa a cortar todos os monstros, um por um, como cenouras e rabanetes, como se estivesse brincando com eles. Sob o efeito do talento de grau S Plus Protection of Sacred Angels, a bênção da arma da habilidade exclusiva Sentinite também foi aprimorada. A força de um machado de lâmina única foi aumentada em 21 pontos. Os outros alunos devem estar com inveja do fato de Ju-Yi ter um fortalecimento tão poderoso, já que o exame da universidade limita suas armas a menos de 3 estrelas de bronze. Mas o machado na mão de Ju-Yi tem o mesmo efeito de 5 estrelas de bronze após o fortalecimento. Cada estatística é suficiente para cobrir a distância entre Ju-Yi e todos os outros participantes do exame. Ju-Yi estava matando todos eles, um por um. Ao verem seus companheiros morrendo continuamente, alguns monstros atacam Ju-Yi simultaneamente, mas Ju-Yi imediatamente libera a habilidade Sangue Branco Puro e destrói todos eles em questão de segundos. A habilidade Sangue Branco Puro que Ju-Yi ativou é de nível 5 e grau C. De certa forma, podemos ver que há uma corrente elétrica correndo em suas mãos e ele estava cortando todos aqueles monstros com as 2 mãos. Devido a isso, sua EXP aumentava continuamente e notificações contínuas eram exibidas na tela do sistema. Dentro do mapa, Ju-Yi estava vencendo-os continuamente, enquanto os alunos sentados do lado de fora estavam completamente surpresos ao ver o desempenho de Ju-Yi. Todos eles, um a um, diziam, uau! Foi por pouco. O timing do Sênior Ju-Yi para liberar sua habilidade é tão afiado que ele usou a lâmina de branco puro quase no exato momento em que foi atacado. Ju-Yi, que se tornou um demônio na frente desses monstros dentro do mapa, estava derrotando todos eles não apenas com armas, mas também em combates corpo a corpo e, enquanto derrotava todos eles, ele pensava em sua mente. A Blade of Pure White foi elevada ao nível 5 por mim. Ela mascara o dano poderoso do elemento luz sob a proteção do buff do Sacred Angel. Ele pode matar instantaneamente qualquer monstro de nível baixo. Ju-Yi destruiu todos os monstros que apareceram nessa rodada. Dentre eles, o que restou, Ju-Yi o matou diretamente, atacando-o com um ataque de raio em seu estômago. Os espectadores sentados do lado de fora começaram a gritar de alegria depois de ver o desempenho da protagonista. Todos eles gritam suas palavras, uma a uma. Incrível, a Ju Sênior está dominando. Já vi machados de lâmina única em centros comerciais antes. É realmente pesado, mas o Ju Sênior parece estar brincando com ele. Será que ele adicionou todos os seus pontos livres à força? Então um professor diz, não, olhe com cuidado. A velocidade de Ju-Yi é maior do que a desses monstros felinos. Não apenas a velocidade, ele também libera sua magia rapidamente. E ela também é poderosa. Sua estatística de inteligência definitivamente não é baixa. O ângulo para soltar o machado, o controle da velocidade de ataque e a força por trás dos golpes são todos bem administrados. É como se ele fosse um gênio do combate. E amigos, nesse manhã,
O ponto de inteligência mostrado na janela do sistema é usado para aumentar o poder mágico. Todos os alunos começaram a olhar para a tela com muita atenção depois de ouvir o professor. Os professores de todas as turmas também estavam assistindo ao desempenho dos alunos. Vemos também o professor da turma 5 que estava assistindo ao desempenho de Julie. Olhando para seu rosto, parece que ele está um pouco preocupado, mas um professor que estava sentado ao seu lado ficou muito irritado ao vê-lo. O professor de uma classe diferente estava se perguntando como um aluno tão bom estava na classe 5. O diretor de educação também falou sério depois de ver o desempenho de Julie. A mentalidade de combate de Julie é forte, mas seus métodos não são sábios. Ele desperdiçou sua resistência na primeira onda de monstros felinos. A conversa do diretor de ensino foi contínua e aqui dentro do mapa. Julie estava pronto para a segunda rodada porque outra onda de monstros havia chegado à sua frente, cercando Julie por todos os lados. E a conversa do diretor de educação sentado do lado de fora ainda estava acontecendo continuamente, onde ele estava dizendo a todos algo sobre a dificuldade do pesadelo. Ele disse a todos que a dificuldade do pesadelo não só tem monstros poderosos, mas também em grandes quantidades. Mesmo os excelentes magos podem falhar devido ao consumo de energia mágica. O peso do machado é um grande fardo para a própria classe. Balançá-lo uma ou duas vezes pode não parecer nada, mas balançá-lo consecutivamente centenas de vezes. Ele não terá força nem para segurar o machado e, no final, será despedaçado pelos monstros felinos. Muitos monstros vieram atacar Shui. Seu número era muito grande. Os alunos sentados do lado de fora estavam muito preocupados com Juí, pois viam mais ondas de monstros felinos chegando e nem sequer davam a Juí a chance de descansar. Pelas palavras de todos os alunos sentados do lado de fora, parecia que eles estavam muito assustados. Eles temiam que o Sênior Juí conseguisse eliminá-los desta vez ou não, embora já saibamos o que vai acontecer. Sim, amigos, o que vocês estão pensando está acontecendo. Nosso herói estava continuamente destruindo todos eles com seu machado e seu relâmpago. Assim como cortamos legumes em nossa casa, Chevy estava cortando esses monstros dessa forma. Às vezes com seu machado, às vezes com seu raio. Ele estava atacando todos eles e matando-os um a um. Chevy havia se tornado uma espécie de deus da morte para todos aqueles monstros felinos. Nesse momento, o protagonista estava de pé sobre o corpo morto desses monstros felinos. Agora não havia nem mesmo um único monstro felino aqui. Ele havia matado todos eles. No entanto, quando o portal para a próxima rodada se abre, o protagonista fica um pouco surpreso ao ver o portal de repente, mas entende que se trata de uma entrada para a próxima rodada. Então, sem demora, ele entrou no portal e, assim que passou para o outro lado do portal, havia muitos monstros felinos parados e sentados à sua frente. Como se todos esses monstros estivessem esperando pelo protagonista, eles já estavam em posição de combate. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.